Bem-vindos ao terceiro encontro e 12º. Toda vez eu quero falar encontro, né? Bem-vindos ao terceiro congresso e 12º encontro Norte e Nordeste de Centro Cirúrgico ICME, promovido pela Associação Brasileira de Enfermagem Seção Pernambuco. Iremos iniciar com a palestra Em Tempos de Inteligência Artificial, o que é essencial para o enfermeiro do CME. Gostaríamos de convidar para coordenar essa atividade a enfermeira Patrícia Borges Baju Coelho. Possui graduação em enfermagem pela FENS e UPE, MBA executivo em gestão hospitalar com ênfase em qualidade e segurança do paciente, MBA em gestão da experiência e cuidado centrado no paciente pelo Centro Universitário São Camilo, em São Paulo, especialista em gerenciamento e enfermagem, especialista em controle de infecção hospitalar e atua como coordenadora do Serviço de Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar, Cura DARCS de São Camilo, Fortaleza, Ceará, e é professora convidada da pós-graduação em CME e Centro Cirúrgico da Unifor, da Universidade de Fortaleza. Seja bem-vinda, professora. Bom dia a todos, bem-vindos. Vamos iniciar nossas atividades hoje, convidando uma professora doutora, alguém muito especial, que hoje vai abrir as atividades desse nosso dia. Então, dessa forma, eu quero convidar a nossa palestrante, doutora Kazuko, por gentileza. Doutora Kazuko é enfermeira, mestra, doutora pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, pesquisadora docente do Departamento de Enfermagem dessa mesma escola. Ela atualmente é sênior, bolsista da produtividade em pesquisa do CNPq, título de professora emérita do Departamento de Enfermagem Médico Cirúrgica e coordenadora científica do curso de MBA em CME da FAMESP. Doutora, agora eu vou convidar primeiro, por gentileza, para que a senhora sente ali e a seguir a gente já vai lhe passar a palavra. Quando a professora chega lá, eu quero aproveitar para agradecer a essa organização desse evento, pelo convite. É uma grande honra estar aqui com vocês, dividindo esse tempo e esse espaço nessa terra que eu amo muito. Foi aqui que eu estudei, foi aqui que eu me formei, e oportunizo para parabenizar pela organização do evento. Nesse momento eu quero convidar a doutora Nádia, por favor. Doutora Nádia. Bom dia a todos. Na abertura do evento, nossa querida mestra, ela nos contava esse ano de forma bem informal, que faz parte da nossa característica. A gente convidou algumas pessoas, de lembrar de algumas pessoas que estão participando com a gente desde o começo, quando a gente conseguia fazer o nosso evento numa sala de aula. Então, hoje a gente está nessa magnitude, para a gente é muito. E a gente queria homenagear a professora Kazuko com uma lembrança, deixar registrado esse momento que ela está mais uma vez conosco. Professora, muito obrigada pelos seus ensinamentos e pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Quando entrei hoje no auditório, eu estava pensando, 12º
e praticamente eu participei de todos eles, né? E vocês são uma força motriz importante do nosso Brasil e destacam pelo esforço em ter as melhores práticas. Consigo acompanhar mais em relação à central de material, mas certamente em centro cirúrgico. Obrigada por essa homenagem, Nádia, e obrigada à comissão organizadora por essa oportunidade para abordar esse tema. Bom, quando a comissão organizadora me fez esse convite, gente, eu era uma analfabeta em relação à inteligência artificial. O mundo todo fala, né? E aí eu não sabia exatamente o que era a inteligência artificial. Erroneamente, eu imaginava aqueles robôs humanoides, a gente chama, como sinônimo de inteligência artificial. E hoje eu quero passar para vocês que não é nada disso, né? Que não é nada disso. E por que eu aceitei falar desse tema? Como uma oportunidade para falar sobre esse tema como uma oportunidade de realmente saber o que é inteligência artificial, né? E definir o que é bom para a central de material para eu defender daqui para frente. Então, o primeiro pedido que eu faria a vocês é que vocês se apropriem do que é inteligência artificial, definir o meu querer, né, e buscar o caminho adequado. Eu vou pular minha apresentação, que a Patrícia já me apresentou. Eu quero informar que não tenho nenhum conflito de interesse que possa estar associada a essa minha apresentação. E eu queria fazer uma provocação inicial. O nome moderno agora é Hook inicial. Então, por favor, levanta a mão quem aqui é da central de material. Nossa, que beleza! Então, olha, vocês se sintam no lugar dessa enfermeira da central de material que recebeu um novo administrador, assumiu a gestão geral do hospital, onde você trabalha, com foco em identificar potencial ganho de eficiência. Já ouviram falar isso? Administrador que chega dizendo, minha meta, como é que fala assim, minha meta, vamos dizer assim, é ganho de eficiência. E aí, fui agendar uma reunião geral com as lideranças-chaves do hospital e te avisaram, viu, enfermeira, gestora de central de material, que vocês terão 40 minutos para apresentar um panorama geral do CME, incluindo as seguintes informações. Vão pensando nas informações que o novo administrador quer que você apresente. Primeiro, taxa de produtividade do CME nos setores do hospital. Taxa de cancelamento de cirurgia relacionada a materiais sob responsabilidade do CME e principais motivos. Ciclos de processamento ineficientes que exigiu reprocessamento. Conjuntos subutilizados de instrumental e estoques redundantes. Taxa de desaparecimento de instrumentais por perdas e baixas. Tempo médio de vida dos principais grupos de instrumentais, segundo fabricantes.
taxa de faltas de absenteísmo do RH do CNE e principais motivos. E, pegando o gancho da aula da Eliane, né, de ontem, aquisição de novas tecnologias revertendo para otimização do CNE. Ele, inclusive, dá uma abertura. O que é que você tem como tecnologia a ser incorporada na central de material para otimizar os processos? Gente, eu tenho certeza que tem uma pessoa aqui que isso seria fichinha, como a gente fala, que é a Lia. Gente, vocês viram a aula da Lia? Cadê a Lia? Eu fiquei impressionada com a aula do estudo de caso, não foi aula, o estudo de caso da Lia. Para a Lia, é apertar um botão. Vocês perceberam ontem na apresentação dela? E aí eu queria que todo mundo caminhasse para esse ponto, né? E tem então um exemplo aqui e a cores de que é possível. Bem, vamos lá. Bom, então, o que eu preparei, né? Inicialmente, deixar muito claro o que é inteligência artificial. Sabe, quais são as fantasias, o que é inteligência artificial e quais são os atributos dessa inteligência artificial. O que não é inteligência artificial, acho que é muito bom a gente não falar besteira que desmoraliza a gente, né? Como é que foi o desenvolvimento dessa inteligência artificial? Que tipo de inteligência artificial nós temos? Já adianto que nós temos a preditiva e a generativa. E aí vamos entrar na inteligência artificial na central de material. Quando o CNE deve acionar a IA, o que não pode substituir no central, o que a IA não pode substituir no CNE? IA e academia, aqui tem muitos já inseridos na vida acadêmica. Qual é a visão da CAPES sobre inteligência artificial? Pesquisa. O que é que está publicado da implementação da IA na central de material? A IA pode atropelar decisões humanas e empobrecer as pessoas? É um discurso que eu tinha, um discurso que muita gente tem, né? Vamos trabalhar isso e fazer uma síntese para a gente ir para o debate. Bom, então, gente, tem várias definições de inteligência artificial, mas eu notei uma oficial da Unesco que vem publicando várias matérias sobre inteligência artificial. Ele vem modernizando áreas de atuação na educação. Então, como é que a Unesco ela define a inteligência artificial? Define como sistema, eu não vou usar a ponteira, porque vai e volta, mas acho que vocês conseguem acompanhar bem, né? Então, inteligência artificial são sistemas que têm a capacidade de processar dados e informações. Primeira coisa, eu preciso fornecer esses dados e informações, né? De uma forma que o processamento assemelhe ao comportamento inteligente e normalmente inclui aspectos de raciocínio, aprendizagem, percepção, previsão, planejamento ou controle. Vocês vão sentir no decorrer da apresentação o que é esse diferencial, por exemplo, do Google, que é um grande buscador de dados, né? O Google você pede para localizar, ele localiza, mas ele não tem um trabalho sobre aqueles dados no sentido de imitar o comportamento humano. Acho que imitar o comportamento humano, para mim, foi a chave que diferencia a inteligência artificial. Os principais atributos da inteligência artificial. Eu não sei se eu tenho que
vocês, certamente em 1957, foi publicado no mundo todo que o computador venceu o campeão de xadrez da época, Kasparov, né, por 3-2. E eu fiquei muito ligada, como é que é isso, né? Um robô vencer o campeão de xadrez da época. Porque é uma máquina onde foram colocados mais de 200 mil algoritmos, né? Se fizer isso, faça assado, se fizer assado, volta assado. Foi colocado no computador mais de 200 mil algoritmos para que o robô fizesse o seu jogo e venceu 3 vezes e perdeu 2 vezes. Daí eu fui agora, preparando essa aula, atrás de por que o computador perdeu. Sabe por quê? Porque o Kasparov entregou uma dama. Dama é uma peça nova no xadrez que não se entrega. Quando entregou, deixou o computador paralisado porque não tinha essa possibilidade programada, né? Então, já uma ilustração, que o computador, ele depende do homem, depende da inteligência humana, depende dos dados. Acho que isso é muito importante. Bom, então esse atributo, ele chama aprendizado de máquina. Então, a máquina não é que aprende, né? Você joga algoritmos que ele acaba decidindo conforme o seu comando. Agora, outro atributo que nós amamos de paixão. Ele entende a linguagem humana e responde em linguagem humana, que é Natural Language Processing. E ela compreende e interpreta a linguagem humana. Eu queria só levanta a mão quem já acionou o ChatGPT. Nossa, você sabe o que eu estou falando? Ele é. Agora, outra pergunta. Quem é que faz terapia com o ChatGPT? Não precisa levantar a mão, né? Bom, então, o que atualmente nos encanta é essa capacidade de compreender, entender a linguagem humana e fazer uma interrupção conosco. É um negócio impressionante, né? É um negócio impressionante achar que não tem outra pessoa atrás daquele computador. Bom, nós temos várias plataformas. Eu, particularmente, gosto muito do DeepSeek, né, que surgiu depois do ChatGPT. Por isso, naveguem para vocês conhecerem as várias plataformas. Adaptativa. A inteligência artificial melhora o desempenho com base na experiência. Eu tenho certeza que agora o jogador de xadrez com IA vai considerar a possibilidade do inimigo entregar uma dama, um rei, uma peça que jamais ninguém entregaria. Então ele vai aprender com as experiências. Daí eu ouvi uma observação: cuidado com os dados que você joga na internet. Por quê? Ele captura tudo, né? Cinzenta, científica, ponto de vista, pôster, né? Cuidado com o que você lança como dados, porque a varredura que a IA faz não vai selecionar, a não ser que você especifique no pedido que considere somente literatura científica, computador de impacto, o grupo A, né? Bom, outra coisa sensacional: a inteligência artificial extrai insights de grande conjunto de dados, elabora conteúdos inéditos, mas nada original, porque ele é uma máquina. Ele depende dos dados disponíveis no momento
2025, amanhã ele poderá capturar outros dados, depois de amanhã outros, né? Mas ele, embora inédito, ele não é original. Então, vocês já estão vendo algumas limitações da inteligência artificial quando nós utilizamos o atributo do natural language, né? Outra coisa bem interessante, ele tem velocidade da luz. Aperta o botão, pronto, já vem a resposta que você fez através de uma pergunta bem formulada, né? Outra coisa, não tem preguiça, não tem mau humor, não tem procrastinação, né? É um negócio assim, um parceiro importante que nós devemos aproveitar o que ele tem de bom. Bom, pessoal, o que não é IA? O que não é IA? Não é mágica. A gente às vezes se distrai, acha que tem um doente atrás do computador, atribui um poder meio mágico, sobrenatural. Não é. Ele é uma tecnologia fundamentada na ciência, não é uma força inexplicável, é explicável baseado em dados disponíveis. Não tem consciência, não tem pena de você, não tem amor por você, não tem preferência por você, né? É uma máquina que não possui consciência, emoção ou autoconhecimento. Não é ilimitada. A compreensão e a operação da inteligência artificial estão limitadas à programação humana. Outro dia eu assisti uma entrevista de um filósofo, né, o Philippe Condé, que ele desafiou a inteligência artificial com questões da filosofia. Ele foi bem até um bom tempo, um bom pedaço da conversa. Depois ele, como diz assim, escorregou. Então, para assuntos muito específicos, ele não é a palavra final, como eu vou demonstrar aqui com a história dos prions. Outra coisa, não é infalível. Gente, vocês estão vendo aquele elefante no galho? É chamado hoje em dia de alucinação da IA. A IA alucina porque os dados que ele tem para fazer a síntese considera dados que não têm fundamentos robustos, né? Por isso que todo mundo que for usar IA precisa ter domínio daquele assunto que está sendo perguntado ou consultado para IA. Pode cometer erros, né? Especialmente com dados ou cenários desconhecidos. Bem, já entrando um pouco na central de material. Também, bom, no Google eu já falei, não é IA um simples buscador de dados, mesmo gigante, rápido, né? O exemplo do Google, que você digita o que você precisar e você tem definição conceitual e outras coisas, né? Na central de material, eu não posso confundir inteligência artificial com programações sofisticadas. Isso acho que é bem interessante para a gente ouvir criticamente os fabricantes. Hoje está na ponta da língua os fabricantes falarem: olha, o nosso equipamento tem IA. Bom, vamos ver o que é que ele tem de IA, né? Então, não confundir IA com programações sofisticadas incorporadas nas tecnologias de central de material que repetem acriticamente as operações infinitas. Não é IA, salvo que se processar dados e informações de uma forma que se assemelhe ao comportamento inteligente. Não é muito fácil, não. A gente, ao longo desses meses que eu estudei o assunto, eu e
ficava balançada, né? É IA, não é IA, mas com o tempo a gente vai tendo clareza. Por exemplo, eu conheço computadores de última geração que tem desgaseificador. É uma tecnologia incorporada, né? Que tem liquidez, teste de vazamento. É uma tecnologia incorporada. Detector de gases não condensados. Também é uma tecnologia incorporada. Detector do título do vapor, detector de condutividade da água, economia de água na bomba de vácuo, sistema de filtragem da água, entre vários. Só que não é IA, são tecnologias sofisticadas incorporadas no equipamento. O que é IA? Então, vamos citar o exemplo de uma autoclave que é real, que existe já no nosso meio, como IA. Essa autoclave faz imitando o comportamento humano. Ele não é nem imitando o comportamento humano fazer o que o humano não consegue fazer. Ele controla todos os parâmetros físicos críticos do ciclo em tempo real, que são temperatura, pressão de vapor, qualidade do vapor. Ele mede em tempo real em cada ciclo, uma coisa que eu não consigo fazer, né? Talvez tenha informações sofisticadas que façam, mas em tempo real, minuto a minuto, é uma coisa diferenciada. Controla, indica a necessidade de manutenção preditiva. Por exemplo, é real quando aumenta o tempo da curva de aquecimento na fase de condicionamento, que é a primeira fase da autoclavação. Quando começa a largar a base, ele sinaliza, olha, está na hora de manutenção preventiva por esse motivo. E aí, uma outra pergunta que eu sonho de consumo de todos. Alarmes preditivos relacionados à ocorrência da carga molhada. Né? Aqui ninguém tem problema de carga molhada, né? Só em São Paulo. Então, aí eu queria saber como é que isso é possível para IA? Através de peso. Nós seríamos incapazes de pesar o material antes, pesar cada material depois, para ver a porcentagem do aumento do peso, né, que é permitido 0,2% para material de aço inox e 1% para material de densidade. Seríamos incapazes de fazer isso de cada unidade da carga. E aí, então, a inteligência artificial diz, olha, a unidade tal dessa carga tem indícios de que pode estar molhado. Então, vocês perceberam a diferença? O que é na verdade, sistemas de segurança sofisticada e inteligência artificial. Acho que é bem legal, na hora de analisarmos propostas que os fabricantes nos fazem. Bom, gente, a Lia não mostrou muito detalhe, né? Até a Virginia tentou perguntar, mas não é simples. A IA, a nossa central de papel, não é querer e poder. Olha, eu quero IA em larga escala na minha central de material. Tem muitas repercussões. Né? Integração com demais equipamentos da central, infraestrutura de TI, infraestrutura de engenharia clínica, programas de manutenção para manter o equipamento com IA em funcionamento, além de processos de trabalho ajustando a IA. O capital humano precisa de uma outra cabeça para lidar com IA conforme a sua introdução. E aqui um exemplo, né? Quem já não presenciou esteiras tipo inteligentes no CA, no CME, paradas por falta de manutenção? E outras coisas paradas, eu já ouvi, olha, essa esteira
era para levar material pesado até carregamento autoclave, mas não está quebrado há 6 meses. Já ouviram esse termo? 6 meses. Então, é só para a gente, ao pensar em IA, lembrar que eu preciso de toda essa gama de infraestrutura. Bom, IA pode ser uma coisa nova para muita gente. Eu gosto sempre de história, né? Como é que surgiu, como é que foi? O termo inteligência artificial, máquinas que simulam o comportamento humano, ele é datado de 1956. Eu já tinha nascido, mas vocês acham que não? Mas ele é antigo, essa coisa de inteligência artificial. E aí, a grande concretização que o mundo todo percebeu foi a máquina que venceu o Kasparov no jogo de xadrez, em 1997. E em 2008 já começaram a surgir alguns smartphones que atendiam comando de voz, né? Alguns equipamentos que atendiam comando de voz. Eu não esqueço, até hoje, eu fiz a Alexa. Eu lembro que eu fui no consultório médico, e aí, assim que eu entrei, a recepcionista falou assim: Alexa, diminui o volume do som. Aí o som diminuiu. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa estranha aqui nesse consultório, né? Então, isso em 2014, Alexa. E aí, quando surgiu as primeiras plataformas de ChatGPT, com várias versões de aperfeiçoamentos e outras plataformas, aí daqui para frente dá para a gente imaginar, né? Acho que tudo é possível com a ajuda da IA. Bom, nós temos 2 tipos de IA, que eu achei importante passar aqui para vocês: a preditiva e a generativa. O que é preditiva? Ele faz previsão. Eu tenho certeza que muita gente aqui utiliza o Spotify, né? Por exemplo, clica na Netflix, tem filmes que têm a ver com o seu estilo, né? O que é isso? Inteligência artificial. Mesmo no e-mail, né? Eu uso essencialmente e-mail. Se eu consulto o melhor preço, por exemplo, de fralda geriátrica, para quem a sogra morava comigo, era um bombardeio de propaganda de fralda geriátrica. Por que isso? É inteligência artificial preditiva. Ele considera o seu histórico, né? E aí eu já pensei em central de material. Olha, se é uma coisa não resolvida, é tempo de prazo de prateleira. A IA, e a Lia mostrou muito bem isso ontem, a IA pode nos ajudar nessa questão de previsão de demanda de kits cirúrgicas e gestão de estoque para subsidiar e diminuir prazo de prateleira. Eu quero que vocês tenham remorso quando vocês dão 2 meses, 6 meses, 1 ano. Gente, isso não é para acontecer e deve estar com dias contados. O que é ideal? A IA me indicar qual o estoque que eu devo ter para ter 0 de tempo de prateleira. Dá para fazer isso manualmente? Dá. Só que ainda não conseguiu sobreviver na prática. Como seria? É uma grande exposição de instrumental cirúrgico, e conforme o mapa cirúrgico você vai montando a caixa de acordo com a composição para atender a cirurgia do dia seguinte. Mas isso manualmente é complicado e a IA pode nos ajudar, porque a nossa meta é não colocar prazo de validade, porque vai ser usado imediatamente ou no dia seguinte, como acontece com materiais consignados. Então, esses nós que a gente fala, problemas de central de material, tem que ser pensado
será que a IA não ajudaria? Bom, agora, a IA generativa é tudo de bom. Eu acho que nós usamos com mais intensidade a IA generativa, né? Criando conteúdos, conversando com o chat GPT, DeepSeek, Grok 3 eu não conheço. O copiloto, gente, eu não pedi nada, mas quando eu preparo uma aula, já vem uma intromissão do copiloto, dizendo, que tal esse slide? Não fica melhor? Ou então, quando eu estou lendo um texto, olha que intromissão, o texto é longo, você quer que eu resuma? Gente, né? Eu não mandei nada, ele vem espontaneamente. Aí eu ficava com medo no início, né? Será que vai me distrair? Será que eu aceito? Então, ele não tem mais volta, na verdade não tem mais volta. Outra coisa muito boa na central de material é fazer perguntas que eu não consegui respostas por via convencional de busca bibliográfica. Vou ilustrar uma pergunta, né? Só que tem um detalhe, eu preciso elaborar a pergunta conversando com a máquina. Eu não posso fazer uma pergunta como se eu estivesse tirando uma dúvida com a ficha. Não, eu preciso colocar dúvida para a máquina poder me entender. Está muito certo, viu, gente? Outra coisa, elabora, corrige relatório a partir de dados fornecidos. Eu tenho a impressão que deve ser muito interessante. Se um dos dados pede para elaborar um relatório, naquele primeiro RUP inicial, né? Pede para elaborar um relatório e até a apresentação. No PowerPoint, você tem um espaço, eu não abaixei nada, mas tem um local que você faz pedido de slides e ele vai buscar onde normalmente eu não encontro. Eu procuro no Google imagens, mas você faz pedidos personalizados. É uma coisa assim impressionante, curioso, lúdico. Elabora apresentações de aulas e outras coisas mais. Psicoterapia, namoro, eu já ouvi isso, né, de pessoas tímidas. Quer dizer, o fato da pessoa ser estimulada a falar é uma terapia, segundo relatos de quem utiliza uma terapia básica. Bom, então eu vou exemplificar duas consultas que eu fiz, chamando a atenção como é importante o tal do prompt acertado. Cada vez mais vem palavras inglesadas e a gente tem que adaptar. O que é um prompt? É a pergunta. Se você não fizer uma pergunta adequada, a máquina não entende. Então, o exemplo de um prompt adequado, porque eu obtive resposta. Após a esterilização em autoclave de alguns instrumentais cirúrgicos inoxidados consignados, às vezes detecta-se soltura de um pó preto de origem nas luvas cirúrgicas de látex. O que pode ser? Isso que eu fiz busca bibliográfica, Medlines, na aula, todas as bases clássicas, procurei principais guidelines, não encontrei nada. E o ChatGPT me respondeu provavelmente com uma resposta que é válida. É o problema da forja do instrumental, a qualidade do instrumental, né? Outra pergunta que eu fiz, aí já veio sabendo a resposta. Sabe os peões? Será que todo material cirúrgico ainda precisa obedecer aquele protocolo do CDC, da ONU, da Anvisa, de autoclavar 18.134? Aí eu fiz um teste, porque eu sabia que não. A resposta, mas eu só queria chamar a atenção para esse termo, prompts.
Que prompt você usou? Então, que pergunta você elaborou para o robô? E, claro, tem que entender o assunto para poder fazer uma análise crítica daquilo que o robô te responder. Que foi o que eu fiz e reprovei a inteligência artificial, tanto do ChatGPT como do DeepSeek. O DeepSeek respondeu um pouquinho melhor, mas as duas bases responderam desatualizados, né? Comparado com busca manual. Na busca manual, nós temos no nosso grupo, a Camila, que ela é nossa referência quando o assunto é proteína crônica no instrumental cirúrgico. E ela passa para a gente as novidades, e uma das novidades é o governo australiano reforça a limpeza, podendo esterilizar em tempo normal de 134, 3 minutos. Né? Só que a limpeza é o elemento principal porque é proteína, prions são proteínas. E o governo francês que diz material neurocirúrgicos e outros materiais de risco lavar 2 vezes. Bem, e o ChatGPT foi tudo aquele tradicional que a gente conhece. Mas ele é honesto. Ele diz assim, olha, o que eu encontrei nas bases, ou Organização Mundial da Saúde, CDC, Guideline da Inglaterra, da Anvisa, é que, primeiro, eu preciso identificar que risco, preciso usar produto químico forte, que danifica, então pode jogar fora depois, porque não presta mais. Preciso deixar em quarentena, né? E ainda no final, o DeepSeek perguntou, se você precisar de um POP passo a passo, eu posso elaborar para você. Você quer? Ele é muito gentil. Bom, então, quando o CME deve acionar a inteligência artificial? Apoiar tomadas de decisões baseadas em dados. Essa item que eu acho que é o mais importante. Apoiar a tomada de decisão baseada em dados. Otimizar processos, garantir maior segurança ao paciente, reduzir erros humanos e depois da hora da IA, acrescentaria permitir controle na gestão de instrumentais cirúrgicos de uma forma impressionante. Bom, aí, a ilustração, eu acho que nós temos muitas coisas mal resolvidas no material, mas eu acho que além do material molhado, uma questão é o prazo. O prazo eu dou como se eu tivesse bola de cristal para avaliar a integridade da embalagem. Né? E a inteligência artificial, ele pode me ajudar inicialmente mapeando a demanda para ser um prazo curto que não permita o dano. E outra coisa é identificar esse tal do evento relacionado. Eu tenho algumas ideias. Bom, o que a inteligência artificial não pode substituir? Julgamento clínico e tomada de decisão. Gente, eu coloquei esses 3 casos porque ilustram demais. O caso são todos casos reais que vieram do PT, né? O setor de hemodinâmica, que esteve em reforma durante 6 meses, intima o CME a reesterilizar catéteres de angiografia com a data vencida. Os catéteres estavam intactos ainda na caixa de papelão. A solicitante estimou uma perda no valor aproximado de R$300 mil caso o CME não colaborasse. Nenhuma IA, é por curiosidade colocar no ChatGPT, mas nenhuma IA pode decidir sem considerar todos os fundamentos do estatuto de materiais. Outra questão, nós temos a nossa legislação em materiais complexos, tipo vírus cirúrgica laparoscópica. Depois da limpeza manual, eu preciso da limpeza automatizada, ultrassônico equivalente, e a minha ultrassônica quebra, que não é difícil. Eu suspeito, entre o meu
suspender, olha, essa decisão só o gestor da central de material, com todo o seu background, pode admitir, né? Materiais, mesmo complexos, que todas as superfícies possam ser friccionados, aplicando o princípio do círculo de Ziller, e não tem problema em termos de segurança da descontaminação. E outro caso real, né? Um urologista vem com seu ureteroscópio flexível e pede para fazer desinfecção química de alto nível, baseado na LDC Anvisa 8 2009, porque eles são danados no sentido de já fazer o caminho possível, né? Então, acho que exemplo é o suficiente para dizer que inteligência central de material depende muito da inteligência humana. O que a IA também não pode substituir, obviamente, gestão de equipe em termos de motivação, treinamento, mentoria, articular com CPPS, administração, cirurgião, centro cirúrgico, unidades assistenciais, engenharia clínica, com todos os setores. Porque muitas vezes o enfermeiro justifica falta de tempo para fazer o interrelacionamento. Responsabilidade ética e legal, não tem jeito nenhum, a IA vai substituir, assim como aquela, na verdade, empatia, vamos chamar de empatia pelas dores do paciente, no caso de um material que leve a suspensão de cirurgia ou material de qualidade inferior. Bom, pessoal, como eu falei no início, quando fala em inteligência artificial, logo a gente imagina robô, né? Não sei se é influenciada pela cirurgia robótica, a gente sempre imagina alguma coisa fazendo as atividades. Gente, não é nada disso. Vocês viram que é um conceito soft, não hard, né? Eu preciso também de inteligência artificial em coisas hard. Por exemplo, esse slide eu fiz na década de 1990, quando a gente começou a falar de biofilmes, que eu queria, na verdade, uma esteira, tipo esteira de aeroporto, onde eu colocasse as caixas cirúrgicas e tivesse um detector de biofilmes, e ainda eu queria saber se o DNA do biofilme estava viável ou não. Gente, não é impossível, porque nós temos detector de DNA viável e não viável, nós temos esse robô que já é uma realidade, não para central de material. Primeiro, sonhar não é impossível, funciona. Me dou para casa e já vou já. Bom, então, o que é necessário para elaborar um robô? O Gerson, que eu estive aqui, e outros que entendem da área, pode dizer, gente, não é querer e poder, não. Ele depende de plataforma mecânica, sensores, efetuadores, hardware de computação, claro, inteligência artificial e algoritmos também, software de integração. Não é uma coisa lógica, né? Não é uma coisa assim, pensou em encomendo e sai a encomenda. Vocês lembram daquele paramédico que deu um chute na bola por mundo mental, né? E eu lembro ele relatando como foi o projeto daquele robô. Só para dizer, pessoal, desculpe, olha, eu já vi no Congresso Internacional de Esterilização que aconteceu na Alemanha, eu soube que tinha uma central de material que usava robô. Aí Camila e eu fomos lá conhecer e conhecemos o tal robô. Ele pega imediatamente material
leva imediatamente após o curso para central de material, já alinha na esteira para a lavadora que está disponível e seria esse, então, uma aplicação da inteligência artificial robô, né, para a central de material. Nós temos em nosso meio empresas que aceitam aplicação de robô, viu, gente? Fiquem espertos e vejam. Eu queria esse dos meus filmes, mas é muita coisa, acho rapidinho, mas eu gostaria. Essa empresa nacional aceita encomendas de deliveries inteligentes, né, que seria de transporte, e também limpeza autônoma contínua. Eu não sei como é que funciona no sentido de será que ele esfrega mais locais mais sujos, que no caso já tem. A CAPES aprova, viu, gente? Para todos que estão na academia fazendo busca bibliográfica, a CAPES, que é a Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Ensino Superior, órgão máximo das pós-graduações, ele aprova a utilização da inteligência artificial na busca bibliográfica. Né? E a CAPES incorporou o posicionamento europeu com a seguinte vantagem: vasculha vasto banco de dados em velocidade inacreditável, identifica lacunas de conhecimentos para serem explorados, acelera o processo de revisão e síntese dos conhecimentos e promove a interdisciplinaridade ao identificar conexões entre campos aparentemente desconectados. A gente não fala nada em sociologia, não incorpora ciências humanas, mas quem sabe uma inteligência artificial ativa. E a pergunta é legítima: a IA atropela decisões humanas e emborrece as pessoas? Certamente que sim, mas, gente, eu sou do tempo que quadrado tinha que ser calculado na unha, sabe? Calculadora era vista com péssimos olhos, obrigando a gente a fazer prova real e prova dos 9 para ver se a calculadora não errou. Outro dia na farmácia eu estava comparando um preço e eu dividi 325 por 38. A funcionária abriu um olhão desse tamanho e ela falou: como é que você faz essa conta, né? Então, pode ser que o uso da IA atualmente nos dá essa impressão de envelhecer as pessoas, mas eu acho que o curso da vida, da evolução, do aperfeiçoamento da IA, eu acho que terão novos desafios para serem preenchidos. Né? E esse é muito importante. Eu achei que tivesse um monte de aplicação já de IA na central de material, é uma revisão de escopo, equivalente à revisão sistemática, feita pela Camila, pela Juliana Vinata e outras docentes. Eu não sei se está aqui, Caio, não presta atenção, mas com o seguinte prompt: o que a inteligência artificial impacta no processamento de dispositivos para a saúde. Eles encontraram 237 artigos, quer dizer, o IA conseguiu 237 artigos, 36 artigos, fazendo uma triagem humana, 7 atenderam o critério de inclusão, e somente um artigo relatava exatamente a aplicação da IA nas práticas em central de material, né? Que foi em endoscópios. Então, o endoscópio, boroscópio, como se fosse um endoscópio para ver o número de materiais granulados. O que é que esse boroscópio com IA executa? Esse quadrado representa o achado da inconformidade nos canais internos de trabalho dos endoscópios. Ele aplica um rótulo
confrontado com inteligência humana, o acerto, a concordância foi 97, 84, 93, 96, o trabalho mostrando que seria impossível, numa grande serviço de endoscopia, um cuidado da integridade do superfície do lumen se fosse manualmente. Né? Bom, tem a preocupação com sustentabilidade. Se vocês quiserem fazer uma simples consulta, usem o Google, não usem ChatGPT, porque lança na atmosfera 60 vezes mais carbono o ChatGPT, né? Ele lança muito mais carbono na atmosfera e gasta quantidade de água absurda, conforme o prompt, para resfriar os megacomputadores. Então, tem gente também se preocupando já com essa questão de efeito de estufa em relação. Bom, então, gente, a síntese, acho que ficou bem óbvio, né? Todos nós devemos entender cada vez mais os limites e possibilidades da inteligência artificial, avaliar os desafios atuais, identificando áreas específicas onde a IA pode ter um impacto mais significativo, não se deixar derrotar pelo pensamento. IA não é para o conselheiro, que é um pensamento até presente. No lugar de se preocupar da IA eliminar empregos, direcionar o foco para IA fazer o que o ser humano não é capaz, ou como substituto para atividades humanas exaustivas, ou como suporte para atividades sujeitas a falhas, podendo a inteligência humana focar na capacitação do time de trabalho e atividades que exigem julgamento e expertise humana. E tem uma fala em vários locais que CNE com IA vai substituir CNE que ignora as possibilidades da IA. E buscar parcerias com provedores experientes em IA que entendam os aspectos tecnológicos e clínicos dos saberes para a saúde. E aí aquela mensagem final: preciso estudar, senão eu vou ter que incluir os outros campos, né? Muitas vezes fazer a opinião. E como a Helena Molina frisou muito bem ontem, pontos independentes, depois pontos com restrições, porque são lógicas diferentes. Claro que um fabricante com IA vai te convencer, mas eu preciso de um pé no chão, como a Eliane mostrou ontem, avaliação tecnológica, quais são os ganhos, o que é sem IA e o que é com IA. E analisar e considerar sempre que tem verdade absoluta, porque a mesma questão sempre pode ser analisada por diferentes aspectos, né? Reconhecer as tendências nas relações e possibilidade e diversidades. Bom, e para descontrair, gente, encontrei esse texto na internet que eu adorei. Carro que dirige sozinho.